vamos ver sobre o uso de padrões na programação para a internet. Nós vamos ver sobre tanto padrões de projeto, são também conhecidos como padrões de desenho ou design patterns, como padrões de arquitetura ou architectural patterns. O que é um padrão? Um padrão é uma solução genérica para um problema muito comum. Por que você teria que ficar pensando como resolver aquele problema que muitas pessoas já pensaram em resolver por muitos anos a fio e encontrar a sua própria solução, sendo que já encontraram algum dia uma solução boa, que já foi testada, já foi utilizada muitas vezes, e a gente pode simplesmente utilizar essa solução para os nossos problemas. Um padrão não é um código finalizado. Ele é a descrição de uma solução, o como que aquele problema pode ser resolvido. E aí você pode personalizar essa implementação da solução. Um padrão é um conjunto das melhores práticas utilizadas no mercado para a solução de um problema determinado. Ela já foi testada, ela já foi usada por muitas vezes, em muitos programas, já viram os erros que já houve no passado, já corrigiram esses erros. Portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer é adotar uma solução padronizada, porque a gente vai estar usando o que de melhor já foi testado e usado por décadas na nossa área. Um padrão, ele precisa ter três coisas para ser assim definido. Ele precisa de um nome, né, que a gente possa utilizar para conversar com nossos colegas sobre ele. Nós precisamos também de um problema ao qual ele se refere. E a gente precisa conhecer quais são as implicações, o que vai significar utilizar esse padrão nos nossos projetos. Por que a gente utilizaria um padrão de projeto? Primeiro, por causa da experiência que já foi agregada no uso dele. Né? É justamente o fato de muitas pessoas já terem utilizado favorece o uso dele. Uma questão também é o jargão. Quando nós temos que explicar para um colega qual foi a solução que nós adotamos, é muito mais simples fazer, eu usei o padrão com o nome tal, do que tentar explicar toda a solução técnica. Então isso facilita muito a nossa comunicação com a nossa equipe. Além do que, a qualidade do nosso projeto melhora e a documentação dele também. Eles surgiram na década de 1970, com de um engenheiro e arquiteto chamado Christopher Alexander. Ele percebeu que quando ele fazia os seus projetos, ele gastava muito tempo pensando, como que eu vou fazer este banheiro? Como que eu vou fazer esta cozinha? E ele percebeu que chegava a sempre as mesmas soluções. Eram 2, 3 banheiros, 2, 3 cozinhas, sempre da mesma forma. E ele adotou aquilo como padrões de projeto. Então ele tinha o banheiro para muito espaço, o banheiro para pouco espaço, o banheiro para uma janela mais difícil, a mesma coisa para as cozinhas. A cozinha para quem cozinha muito, para quem cozinha pouco, a cozinha que precisa ficar numa solução meio de corredor, e ele tinha aquelas soluções. Chegava um projeto novo, ele só tinha que pensar globalmente o que fazer e quando chegava na hora da cozinha ou na hora do banheiro, escolher o adequado e colocar já pronto no projeto. Assim surgiu o conceito de padrões de projeto. Na programação de computadores, levou cerca de 10 anos para que isso fosse adotado. E Kent Beck e Ward Cunningham adotaram a solução de padrões de projeto para a área de design de programas. Mas popularidade mesmo ainda levou mais quase 10 anos, até que Gama, Helm, Johnson e Vlissides desenvolveram um conjunto que é interpretado às vezes com 19, 20, 21 design patterns. Eles formam a chamada Gangue dos Quatro, ou Gang of Four. E são os mais famosos padrões de projeto que nós temos hoje, são justamente os derivados do trabalho deles. Vamos ver como aplicá-las agora. Primeiro, nós temos, além do padrão de projeto, os padrões de arquitetura. Um padrão de arquitetura é mais do que um pequeno problema, mas ele tenta resolver toda a nossa problema como um todo. Quando você faz uma aplicação para web, por exemplo, você pode usar o padrão mais
simples, que é o chamado de modelo 1 ou page-centric. Se faz várias páginas, geralmente em JSP, uma página chama a outra e até que a gente tenha o nosso problema resolvido. Ele é comum, né, e resolve problemas mais simples de maneira rápida. Você passa a ter diversas páginas, organiza-as por diversos diretórios. Cada página JSP faz uma coisa muito específica, como gravar um cliente no banco de dados ou fazer alteração de um produto no banco de dados. Ele é simples, ele é intuitivo, ele é homogêneo. Tudo que nós temos para usar são páginas JSP. Ele é rápido e fácil de construir, principalmente em aplicações de pequeno porte. Há um problema. Quando nós trabalhamos com equipes, a comunicação entre as equipes começa a ficar mais difícil quando a gente utiliza uma solução destas. E o que é pior, a solução tende a ficar muito complexa. A gente passa a ter muitas páginas e tem uma hora que você não sabe mais qual página está chamando qual. Uma solução para isso é o modelo em duas camadas. Nós dividimos a nossa aplicação em apresentação e negócios. Na apresentação é o que o cliente vai ver, o usuário no site vai ver, e negócio é toda a parte interna do site. Nós temos na camada de apresentação JSP, HTML, CSS e o que mais for necessário para a interface do usuário. A camada de negócios é composta por classes em Java, que tenha as regras de negócio, como a minha empresa funciona, e toda a parte necessária para manipular bancos de dados. Basicamente, eu lembro muito o modelo 1, né? Mas eu começo a ter um pouco mais de organização na minha aplicação quando eu desenho um modelo em duas camadas. Melhorando um pouco, nós temos um modelo em 3 camadas. Nós dividimos dessa vez a apresentação também, que vai ser a parte do usuário, a parte de regras de negócio propriamente dito e a parte de banco de dados, de persistência. O modelo de negócio aqui tem só a lógica da minha aplicação, a lógica da minha empresa. A de persistência tem a parte de banco de dados. Novamente, eu tornei as coisas mais compartimentadas, cada parte faz uma coisa melhor, mais bem definida e com isso a minha aplicação está mais organizada. É como em casa, você provavelmente não tem todas as coisas guardadas em qualquer lugar da casa. Você tem uma gaveta para camisetas, você tem uma gaveta para garfos. Seria uma confusão ter garfos, camisetas, cuecas, todas guardadas no mesmo lugar. Então a gente compartimenta. Provavelmente é mais organizado se eu aumentar o meu grau de compartimentação. Tudo bem que vai chegar uma hora que o grau seria alto demais. Eu teria uma gaveta para camisetas azuis e uma para camisetas verdes. Né? A gente precisa achar esse ponto ideal onde o nível de compartimentação é adequado para resolver os nossos problemas. O modelo em 3 camadas é muito próximo disso. Há uma questão no modelo em 3 camadas. As camadas se acessam de maneira sequencial. A camada de apresentação só pode conversar com a camada de negócios. Assim como a camada de dados de persistência também só pode conversar com a camada de negócios. E ela faz o papel de intermediário entre as outras duas. Dando um pouco mais de flexibilidade para nós, surgiu o modelo MVC, de Model View Controller, ou modelo visão e controle. Desta vez eu consigo agrupar minha aplicação em componentes e de tal forma que eu consiga obter grande escalabilidade, portanto, minha aplicação que hoje tem 1000 usuários vai poder passar a ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de usuários, sem que eu tenha que fazer alterações na arquitetura da minha aplicação, e eu tenho um bom grau de manutenabilidade. Quando tiver qualquer alteração a fazer, eu vou em um determinado ponto da minha aplicação, faço essa alteração sem que isso reflita e cause problemas em outros pedaços dela. Vamos começar pelo componente controller, ou o controlador. O controller organiza o fluxo de dados dentro da minha aplicação. É ele o responsável pelo funcionamento dela.
Ele não conhece as regras de negócio, mas ele sabe quando uma coisa é solicitada, para quem devo pedir que faça isto, ou qual é a nova página que o usuário deve ver na minha aplicação. O modelo, dessa vez, vai ter as regras de negócio e toda a parte de acesso a banco de dados. E, por último, o View, que continua sendo a interface com o usuário. Aqui a gente consegue mostrar mais visualmente como que isso funciona. O View é a parte que o usuário enxerga. E ele manda comandos, para o controller. Cabe ao controlador decidir a função desse comando, o que ele vai fazer. E ele provavelmente vai pedir para o modelo para tomar alguma decisão, gravar, alterar, apagar alguma coisa do banco de dados. O modelo volta para o controle dizendo, consegui fazer o que foi solicitado ou não consegui fazer por algum motivo. Baseado nisso, o controller decide qual é a nova página que o usuário deve ver e manda para o View a ordem de exibir essa página. Até aqui parece muito o modelo em duas camadas. Há uma novidade. O modelo pode enviar dados diretamente para a visão. Isso me permite ter um pouco de flexibilidade em certos instantes, não precisar pedir para o controle obter um dado para exibir alguma coisa. A visualização pode pedir esse dado diretamente do modelo. É claro que eu não posso pedir que sejam feitas inserções, alterações ou remoções de dados, porque isso seria fugir de toda a organização da minha aplicação. Mas pelo menos pedir para ser exibido um dado pode ser feito sem grandes problemas. O controller típico de uma aplicação MVC é composto por um servlet. Somente servlet para toda a minha aplicação. Um servlet é uma classe Java que é capaz de lidar com requisições HTTP. Portanto, ele pode escutar uma requisição que venha de um navegador e devolver ou um documento ou pelo menos dizer qual documento deve ser exibido para o usuário. O modelo é implementado por diversas classes. Pode ser uma classe Java simples, com algum tipo de funcionalidade que eu precise. Pode ser um Java Bean, que é uma classe feita para representar uma tabela do banco de dados. Pode ser um Enterprise Java Beans, que faz a mesma coisa, ele representa uma tabela do banco de dados, mas com um grau de acuracidade maior. E todo o sistema gerenciador de banco de dados eu vou representar dentro do meu modelo também. O View, ele é composto por páginas JSP, basicamente, e alguns outros elementos da internet, como arquivos para JavaScript ou para CSS. Não é recomendável o uso de arquivos com a extensão HTML. Nós até podemos ter uma página que não tenha código nenhum, e a gente pode pensar em colocar a extensão HTML. Mas se daqui a 4, 5 meses houver uma alteração e eu precisar colocar algum código nessa página, eu teria que alterar a extensão dela para JSP. E aí todas as chamadas feitas para essa página teriam que ser alteradas. Se logo no momento inicial eu já crio todos os meus documentos como JSP, eu não preciso sofrer com nada. Se eu precisar colocar código, eu vou e coloco o código nessa página. Todas as ações solicitadas no View devem ser direcionadas ao controller, o que significa que todos os nossos links são links direcionados para o controle. Todos os nossos formulários têm aquele action apontados também para o controle. Dessa forma, tudo que eu vier a pedir, eu peço para o controle e é ele que vai organizar a minha aplicação e saber cada solicitação para onde deve ser encaminhada. Situações específicas, por questão de desempenho, eu posso pedir para um View solicitar um dado diretamente para o modelo. O controle recebe as solicitações do View, faz ou não alguma chamada para o banco de dados, independente do que essa solicitação é,
e ele decide qual é a nova página que o usuário deve ver e manda que essa página seja exibida no navegador. O modelo, ele vai ser invocado pelo controle e ele vai aplicar as regras de negócio antes de tomar suas decisões. Vamos lembrar que o controller apenas conhece o funcionamento da aplicação, mas não as regras de negócio. Portanto, ele pode pedir que um usuário seja cadastrado, seja inserido, seja alterado no banco de dados, mas cabe ao próprio modelo ver as regras e decidir se isso cabe ou não. E ele pode verificar coisas como o cliente não tem idade mínima, ou o cliente não tem um valor mínimo de pedido para poder fazer alguma alteração, e ele se recusaria a fazer a operação no banco de dados, informando ao controle o que aconteceu. Casos específicos, novamente, o modelo pode enviar dados diretamente para o view. Entretanto, o view nunca pode solicitar diretamente que dados sejam alterados. A lógica de negócio está num componente em separado dentro do modelo. Portanto, é mais fácil administrar a lógica da minha aplicação, já que ela está totalmente empacotada, encapsulada em classes específicas para isso. Desta forma, eu também tenho a possibilidade de fazer outras aplicações que acessem o meu modelo. Por exemplo, eu posso ter uma aplicação desktop, eu posso ter uma aplicação em celulares, e essa aplicação solicitar coisas do meu modelo, como pedir uma lista de clientes, ou pedir para inserir um pedido, e o meu modelo, tendo as regras de negócio, pode atender essas outras aplicações de maneira transparente. Esse grau de componentização também me permite mais uma coisa. Eu posso distribuir a minha aplicação em diversos servidores. Conforme a minha aplicação cresce, pode ser que uma única máquina servidora não seja suficiente para atendê-la. Ou pode ser que a minha empresa comece a crescer geograficamente e ter um servidor localizado em um lugar não seja a minha melhor solução. A minha aplicação, dessa forma, eu posso fazer com que os componentes migrem entre diversas máquinas e eu posso ter diversos servidores, 10, 20, 30 servidores, e posso começar a colocar alguns servidores em São Paulo, alguns no Rio, outros em Toronto, outros na China, e fazer com que a minha aplicação acesse o servidor que atenda de maneira melhor ou que esteja mais perto para atender o meu problema. Essa organização reduz o que nós chamamos de código espaguete. Lá naquele modelo 1, isso acontece muito. Uma página chama outra, que chama outra, que chama outra, e a gente, para resolver um problema, a gente vê que a gente está fazendo um caminho de rato dentro de várias páginas. E como a gente desenha todas as chamadas possíveis, parece que a gente está olhando um prato de espaguete. Com o MVC isso não vai acontecer. Toda a nossa visão sempre vai estar direcionada para o controle sempre para o modelo, vice-versa, com alguns momentos em que visão e modelo conversam diretamente. Mas eu não tenho N caminhos diferentes para a minha aplicação. Existe somente um. O padrão MVC permite que eu implemente outros padrões de projeto dentro dele. Ele é um padrão de arquitetura que engloba grandes soluções. Dentro dele eu posso usar diversos pequenos padrões de projeto. Por exemplo, talvez o mais usado seja o padrão DAO, de Data Access Object, ou objetos de acesso a dados. Esse tipo de objeto é responsável pela funcionalidade de banco de dados. Cabe a um componente DAO manter os comandos select, insert, update, delete, que são utilizados para o banco de dados, chamar uma trigger ou disparar uma stored procedure, assim por diante. Outro tipo de padrão de projeto que nós podemos utilizar é o front controller. Esse padrão descreve um ponto centralizado que controla a minha aplicação. Na verdade, o controller do meu servlet nada mais é do que algo que obedece ao padrão front controller. Outro padrão de projeto que nós podemos utilizar é o view helper. Esse padrão é um padrão de apoio. Às vezes temos alguns trechos de código que são muito repetidos.
Como a gente pode ter uma aplicação em que há uma data mínima, por exemplo, e essa data mínima deve ser 1º de janeiro de 1970. Vários formulários, em vários locais eu acesso, testo se uma data obedece a essa ordem de data mínima. Eu faço uma classe, um view helper, que deve atender a isto. E todos os locais que eu preciso fazer esse teste, eu chamo desta classe. Outro padrão que nós podemos utilizar é o padrão command. O padrão command separa a invocação de uma operação da execução propriamente dita dela. Cada nova funcionalidade da nossa aplicação, eu posso criar uma classe seguindo o design pattern command e apenas faço com que o meu controller chame esse command. Eu não preciso dar manutenção em cima de um servlet grande e sempre agregar a ele os meus novos comandos. Eu vou usar um padrão command que vai, cada coisa que eu tiver para fazer, eu tenho um command específico para chamá-lo. E o meu controller, basta chamar o command específico para aquilo que é necessário. Mais um padrão de projetos que nós podemos implementar dentro do MVC é o Intercept and Filter. Ele intercepta e analisa as requisições. Por exemplo, eu posso ter na minha aplicação um controle de sessão, como acontece em bancos ou no Facebook ou em algo do tipo. Quando eu faço uma chamada, eu preciso ver se o usuário já fez o login. Eu posso usar então um Intercept and Filter, que vai verificar se o login foi feito, se existe um cookie, se existe se o navegador do usuário está correto, e ele que vai fazer essa interceptação e passar depois essa chamada para o controller, dizendo que está tudo em ordem, pode seguir daqui em diante. Os Sessions Facades são muito utilizados também em aplicações MVC. Eles expõem o componente de modelo para o controller e para outras aplicações. Na verdade, na hora que nós desenvolvemos o nosso MVC, existe uma tendência do modelo ficar com um grau de complexidade razoável. Muitas classes, a classe DAO, uma classe, um EJB ou um Java Bean, todas as classes que implementam algum tipo de funcionalidade e os servlets, poderia ser um pouco difícil de ser escrito se eu tivesse que ficar toda hora sabendo qual é a classe certa. Então eu crio um Session Faced, uma classe que ele conhece a complexidade do modelo atrás dele e o servlet deve chamar apenas a ele. Basta o controller conhecer o Session Faced e não precisa conhecer todo o resto de complexidade que existe no modelo. Outro padrão que a gente vai utilizar sempre no nosso MVC são os Data Transfer Object, ou DTO. Nós também podemos chamá-los de Value Object, e eles servem para transferir dados entre os componentes. Geralmente nós temos um DTO para cada tabela do nosso banco de dados. Um outro padrão conhecido por nós é o Business Object, o objeto de negócio. Ele separa os dados da lógica de negócios. Da forma como nós tínhamos o DTO, que representa os dados do banco de dados, vai caber o Business Object guardar a lógica do negócio. É nele que nós vamos colocar regras como datas mínimas, idades mínimas ou momentos adequados para se fazer isto ou aquilo. Outro muito comum é o Application Service. Ele centraliza a lógica de negócios sobre vários Business Objects. Nós podemos ter uma situação do tipo cadastrar um novo cliente. Cadastrar um novo cliente manipula apenas uma tabela do banco de dados, que é a tabela de clientes. Em um Business Object, nós colocamos a lógica de negócio de cadastro de um cliente novo. Quando nós temos alguma solução que manipula várias tabelas, isso pode não ser o suficiente. Por exemplo, gerar uma nota fiscal. Eu preciso pegar pedidos, itens de pedidos, eu preciso criar alguma coisa na tabela de nota fiscal, na tabela de itens de nota fiscal, provavelmente eu vou mexer uma tabela chamada movimentação, eu vou alterar estoque na tabela de produtos, eu preciso mexer com muitos locais, cada um deles tem o seu próprio Business Object. Então eu posso criar uma única Application Service que vai ter a lógica de negócio que manipula
toda essa movimentação em conjunto. E ela vai chamar os Business Objects para fazer as diversas operações individuais. A implementação disto vai ser feita utilizando o material do AVA. As próximas aulas vão ter exemplos de aplicações em que todas essas padrões de projeto são implementados um a um, como utilizar cada um deles de maneira segura, e vai ser possível fazer um teste, fazer uma aplicação de modelo, e depois você vai poder aplicar isso nos seus próprios projetos. Agradeço muito e espero que você tenha aproveitado essa aula de padrões de projeto.